Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. Nós então concluímos os vídeos sobre desenho constitucional nas últimas semanas. Para quem não viu, aí tem a playlist no canal, que a gente viu que diferentes escolhas no sistema de governo, no sistema partidário, no sistema judiciário do país, no formato do Estado, nas regras eleitorais, produzem práticas políticas diferentes, né? Produzem efeitos no exercício de governo, na relação entre governo e oposição e por aí vai. A partir disso, nós vamos avançar para outros conceitos que têm relação com a temática das instituições políticas, sempre focado aí, mais centrado em instituições políticas brasileiras, mas trazendo outros conceitos que ficaram para trás, ou que eu passei brevemente, não falei muita coisa sobre, ou que tem importância também, né? E não foram discutidos ainda aqui no nosso canal. O conceito de hoje vai ser representação política, que é fundamental para a democracia como a gente conhece, a democracia representativa contemporânea, é assim que a democracia atual, no estágio atual, ela é chamada, democracia representativa, né? Por quê? Por esse conceito de representação política. No geral, né, a representação política ela está associada à possibilidade dos cidadãos, da sociedade civil, no geral, controlar o poder político. Então, atribuímos o poder aos representantes, né, aos políticos, e controlamos isso através das eleições. Essa seria a ideia geral. Então, a representação seria um mecanismo particular para realizar, né, esse controle entre quem governa e quem é governado, né? Os representantes é como se eles fossem controlados, né? Através das eleições. Então, o elemento fundamental aqui é as eleições, a existência de eleições que consigam garantir esse mecanismo de representação da população, né, dos cidadãos. Temos três modelos de representação política. Ideais, tipos ideais de modelos. Esses três modelos são que fundamentam essa noção moderna de representação, né? O primeiro modelo, como delegação, de delegar mesmo para alguém, né? De dar para alguém, abrir mão e dar para alguém a possibilidade de exercer o poder no nosso lugar, de exercer o governo no nosso lugar, né? Então, nessa noção mais pura de delegação, a gente delega totalmente pro representante, né, pro político que foi eleito, e ele é um executor fiel. Ou seja, ele não tem autonomia nessa visão pura aqui, ele não tem autonomia. Ele tem que estar sempre vinculado à sua base eleitoral, à sua base de representados. Então ele não tem autonomia, não tem iniciativa e ele deve seguir o que os representados defendem. Então não tem margem. Nessa noção aqui, a partir desse modelo, quem é eleito, o parlamentar, o prefeito, o que for, ele não tem margem para manobra, ele não tem muito margem para ceder algumas coisas que ele falou ou que ele defendia antes. Ele tem que ser sempre vinculado àquela base eleitoral dele, né? Esse seria um modelo puro de representação como delegação. O próximo modelo está relacionado também com essa questão da autonomia, né, de quem é eleito, é a representação como uma relação de confiança, que tem mais sentido com a nossa realidade, que é o que? A autonomia existe do representante. O representante está eleito, ele tem algum grau de autonomia, ele tem iniciativa, mas supõe-se que, como ele foi eleito pela base eleitoral dele, como ele recebeu o voto, né, ele está representando a população, supõe-se que a única orientação dele, ou pelo menos a maior orientação da ação dele, vai ser o interesse de quem votou nele, dos representados, na verdade, né? Então, nessa noção, o representante, quem é eleito, tem autonomia, pode agir de diferentes formas, mas ele busca servir de forma até, vamos dizer, idealizada, né? Servir o bem comum, servir quem votou nele, mesmo ele tendo autonomia para agir, às vezes traindo princípios, mas não. A confiança é depositada nele e ele exerce isso, né? Voltando para o bem comum, voltando à visão dele para atender a sua base de representados, mas tendo alguma autonomia para negociar, para ceder um pouco, né? O terceiro modelo de representação, que daí não tem nada a ver com os dois primeiros, é uma ideia de representação como um espelho das pessoas, né? Ou representatividade sociológica. O que é isso?
tem a ver não com cada parlamentar individual, mas com o perfil do organismo representativo, ou seja, com o perfil das instituições. A gente pode pegar o exemplo da Câmara dos Deputados. Esse modelo vê um organismo de representação, né, um parlamento, a Câmara dos Deputados, como um ambiente que deve reproduzir as características sociais da população. Então diz respeito aos indivíduos olharem lá para o parlamento e eles verem que são pessoas socialmente próximas deles, parecidas, de diferentes formas, né? Que tenham coisas em comum. Tem até um nível psicológico nesse modelo, né? E isso diz respeito aos indivíduos se sentirem mais presentes nas instituições políticas. Então isso tem a ver com matérias que saem de vez em quando, eu já li na internet, vocês podem ter lido também, que o perfil do parlamento brasileiro ele é mais homogêneo. Então a gente tem uma maioria de homens brancos, com uma renda tal, muitos empresários, sendo que na sociedade tem poucos empresários. Então, nesse modelo aqui, nessa visão, um parlamento ele tem que reproduzir as características do geral da sociedade, não de um setor só. Essa seria a ideia para fortalecer, né, essa ideia de representação na democracia. Como vocês podem ver, os três modelos têm limites e nenhum dos três ele é executado de forma completa na prática, embora diferentes aspectos existam, né? Mas nenhum modelo puro é exercido na prática. Nem o modelo de depositar confiança, nem o modelo de delegar e tentar controlar ali o político, o eleito na rédea curta, para ele sempre atender a sua base, né? E nem o modelo do espelho, que tem que espelhar a sociedade, porque como eu já coloquei, né? O perfil do parlamento não tem a ver com o perfil geral da sociedade brasileira, por exemplo. Então existem problemas, existem limites na prática. Um problema da questão do espelho, da representatividade como espelho, em buscar isso o máximo possível. Se a sociedade tem tantos por cento de homem e de mulher, o parlamento tem que ser nesse sentido. Se a sociedade tem tantos por cento de brancos, negros, o parlamento tem que reproduzir esse número. O problema aí seria quais características devem ser espelhadas, todas essas, quais, como ver cada uma dessas características e como fazer isso acontecer na prática. Esse é o grande problema. Como fazer um parlamento espelhar as características sociais de um país enorme como o Brasil, né? Então é um problemão na prática, né? Como resolver esse problema na prática. Sobre os outros dois modelos, o da delegação e o da relação de confiança. O dilema que está aí é sobre a falta de autonomia. Mais autonomia, né, ou menos autonomia, produz diferentes relações aí com a representação. Se o modelo é o de delegação com menos autonomia, o parlamentar, ou enfim, quem foi eleito, o prefeito, o governador, ele está muito vinculado, ele não consegue contrariar nada, absolutamente nada, que é a base eleitoral dele, né, que os representados dele defendem, pensam e tal. Isso dificulta a prática política desse cidadão, né, desse político, né, desse governador, desse parlamentar. Como é que ele vai participar de processos decisórios, deliberar, debater, sendo que ele tem que estar sempre fiel à base dele, sem ter uma margem para negociar, para ceder um pouco das ideias dele também. Então, o que está em jogo aí é encontrar um meio termo, né, em que os representantes precisam de uma margem e isso tem que ser dado a eles, embora eles não devam largar totalmente as orientações, as ideias, né, no geral, que ele tem em comum com a sua base de eleitores, que ele tem em comum com os seus representados. Mas, se a rédea for muito curta, não tiver alguma autonomia, também como é que alguém vai aprovar um projeto, vai fazer uma articulação política, se tiver sempre que se reportar à sua base de eleitores, toda vez, em cada decisão, em cada projeto, é algo impossível na prática, né? Então é isso, gente. O vídeo era sobre isso, representação política, os três modelos e os seus limites. E a partir disso nós vamos seguir aí vendo outros elementos sobre representação, sobre democracia, eleições, né? Falar um pouquinho mais sobre eleições de outro ponto de vista. E seguimos aí com as nossas videoaulas. Obrigado a todos aí e até o próximo vídeo. Valeu!